viu o abismo do negro universo, onde os astros vagueiam no escuro, onde vagam em horror indizível, sem passado, presente ou futuro. Investigadores cautelosos hesitarão em questionar a crença popular de que Robert Blake foi morto por um raio ou por um profundo choque nervoso proveniente de uma descarga elétrica. É verdade que a janela para a qual estava voltado encontrava-se intacta, mas a natureza já se mostrou capaz de muitos feitos extraordinários. A expressão em seu rosto poderia muito bem ter origem em algum estímulo muscular obscuro, sem relação alguma com o que viu, enquanto as anotações em seu diário são claramente o resultado de uma imaginação fantasiosa excitada por certas superstições locais e certos assuntos obscuros nos quais se aprofundara. Quanto às condições anômalas na igreja abandonada de Federal Hill, o investigador perspicaz não tarda a atribuí-las a um certo charlatanismo, consciente ou inconsciente, com o qual Blake mantinha relações secretas. Afinal de contas, a vítima foi um escritor e pintor devotado do campo da mitologia, do sonho, do terror e da superstição, ávido em sua busca por cenas e efeitos de natureza bizarra, espectral. Sua primeira estada na cidade, em visita a um estranho homem tão interessado em ocultismo e sabedoria secreta quanto o próprio Blake, acabara em meio ao fogo e à morte, e algum instinto mórbido deve tê-lo levado de volta ao lar em Milwaukee. Apesar das negativas no diário, Blake devia conhecer as velhas histórias e sua morte pode ter cortado pela raiz uma farsa de proporções gigantescas, destinada a ter reflexos literários. Contudo, entre os que examinaram e correlacionaram todas as evidências, há muitos que defendem teorias menos racionais e menos triviais. Estes tendem a interpretar literalmente o conteúdo do diário de Blake e apontam fatos relevantes como a autenticidade indubitável do antigo registro da igreja, a existência comprovada da malquista e pouco ortodoxa seita da sabedoria estrelada antes de 1877, o sumiço documentado de um repórter investigativo chamado Edwin Lillibridge em 1893 e, acima de tudo, a expressão de pânico monstruoso e transfigurador no rosto do jovem artista quando seu corpo foi encontrado. Foi um adepto dessa versão que, levado ao extremo do fanatismo, atirou na baía a singular pedra angulosa e a estranha caixa lavrada em metal encontradas no velho coruchel da igreja. No escuro coruchel sem janelas, e não na torre onde o diário de Blake afirma que estas coisas foram originalmente encontradas. Mesmo tendo recebido inúmeras censuras oficiais e extraoficiais, este homem, um físico renomado com gosto por lendas inusitadas, asseverou ter livrado a terra de algo perigoso demais para habitá-la. Entre as duas escolas opinativas, o leitor deve escolher a de sua filiação. Os documentos relatam os detalhes tangíveis de maneira cética, deixando a outros a tarefa de pintar o quadro tal como Robert Blake o via, ou imaginava ver, ou fingia ver. Façamos então um resumo atento, desapaixonado e sem pressa da nefasta cadeia de eventos segundo as opiniões expressas por seu principal ator. O jovem Blake voltou a Providence no inverno de 1934, quando ocupou o piso superior de um vistoso prédio em um gramado próximo a College Street, no alto do enorme morro a oeste junto ao campus da Brown University e atrás do prédio de mármore da John Hay Library. Em um lugar agradável e fascinante, em um pequeno oásis paisagístico que lembrava os vilarejos antigos, onde enormes gatos amistosos tomavam o sol no alto de um conveniente galpão, a quadrada casa georgiana tinha trapeiras no telhado, vão da porta em estilo clássico, com entalhes em leque, janelas pequenas e todas as outras características típicas das casas do início do século XIX. Dentro haviam portas de 6 painéis, pisos de tabuão, uma escadaria curva em estilo colonial, consolos brancos do período adâmico e, nos fundos, alguns cômodos 3 degraus abaixo do nível da casa. O escritório de Blake, de orientação sudoeste, dava para o jardim da frente em um lado, enquanto as janelas a oeste, diante das quais ficava a sua escrivaninha, revelavam o alto do morro e comandavam um esplêndido panorama dos telhados por toda a cidade baixa, e também dos pôres do sol místicos que lhes chamejavam. No horizonte longínquo ficavam as colinas púrpura do campo aberto. Mais atrás, a uns 3 quilômetros de distância, erguia-se o vulto espectral de Federal Hill, salpicado com aglomerações de telhados e coruchelos cujas silhuetas remotas oscilavam cheias de mistério,
assumindo formas incríveis enquanto a fumaça da cidade espiralava em direção ao céu e as envolvia. Blake tinha a curiosa impressão de estar olhando para um mundo desconhecido, etéreo, que poderia ou não se refugiar em sonhos caso um dia resolvesse procurá-lo e desvendá-lo pessoalmente. Após solicitar o envio da maioria dos livros que tinha em casa, Blake comprou móveis antigos de acordo com a nova morada e dedicou-se a escrever e pintar, morando sozinho e cuidando ele próprio dos simples afazeres domésticos. O estúdio ficava em um quarto voltado para o norte, no sótão, onde as trapeiras propiciavam uma iluminação admirável. Durante aquele primeiro inverno, Blake escreveu 5 de suas mais célebres histórias: The Bower Bennett, The Stars in the Crypt, Shagai, In the Vale of Peneth, The Feaster from the Stars, e pintou 7 telas. Os estudos de monstros inomináveis, inumanos e cenários alienígenas e extraterrenos. Ao pôr do sol, muitas vezes sentava-se à escrivaninha e ficava olhando como que num sonho em direção ao ocidente. As torres negras do Memorial Hall, logo abaixo o campanário do Tribunal Geórgico, os sobranceiros pináculos do centro da cidade e, ao longe, o difuso outeiro rematado pelos coruchelos, cujas ruas desconhecidas e em penas labirínticas exerciam tamanha influência sobre sua imaginação. Dos poucos conhecidos na região, aprendeu que a colina mais distante era o bairro italiano, ainda que a maioria das casas fossem herança de antigos americanos e irlandeses. De tempos em tempos, Blake apontava o binóculo para aquele mundo espectral e inalcançável além da fumaça. Escolhia os telhados e chaminés e coruchelos individuais e especulava sobre os mistérios curiosos e bizarros que poderiam abrigar. Mesmo com o instrumento óptico, Federal Hill parecia de alguma forma alienígena, meio fabulosa e ligada aos potentos irreais e inatingíveis nas histórias e telas do próprio Blake. A sensação persistia por muito tempo depois que o morro desaparecia no crepúsculo violeta, salpicado de lâmpadas, e as luzes do tribunal e o holofote vermelho do Industrial Trust iluminavam-se para deixar a noite grotesca. De todos os objetos distantes em Federal Hill, uma certa igreja enorme e escura era o que mais fascinava Blake. A construção ficava muito visível durante certas horas do dia, e ao pôr do sol, a enorme torre e o coruchel pontiagudo erguiam-se como sombras contra o céu chamejante. A igreja parecia ficar em terreno elevado, pois a sinistra fachada e a lateral norte, avistada de viés com um telhado oblíquo e o alto de enormes frestões, dominavam orgulhosas e inúmeras cumeeiras e chaminés ao redor. De aspecto particularmente tétrico e austero, o templo parecia ser construído em pedra manchada e desgastada pela fumaça e pelas tempestades de mais de um século. O estilo, pelo que se via com o binóculo, era remanescente dos primórdios do neogótico, que precedeu o opulento período Upjohn e mantinha alguma das silhuetas e proporções da época georgiana, talvez datasse de 1810 ou 1815. À medida que os meses passavam, Blake observava a severa estrutura distante com crescente interesse. Como as enormes janelas jamais se acendessem, ele sabia que a construção devia estar abandonada. E quanto mais observava, mais sua fantasia excitava-se até que por fim começou a imaginar coisas um tanto curiosas. Blake acreditava que uma aura vaga e singular de sordidez pairava sobre a igreja, de modo que os pombos e andorinhas evitavam-lhe os beirais esfumaçados. Ao redor de outras torres e campanários, o binóculo revelava grandes revoadas de pássaro. Mas na igreja, eles não pousavam jamais. Enfim, foi isso que o Blake pensou e anotou em seu diário. Ele mostrou o lugar a vários amigos, mas nenhum deles jamais estivera em Federal Hill ou tinha a mais remota ideia sobre o que a igreja era ou havia sido. Na primavera, uma grande inquietude apossou-se de Blake. Ele havia começado seu tão planejado romance, baseado na suposta sobrevivência do culto às bruxas no Maine, mas, por algum estranho motivo, não conseguiu levar a ideia adiante. Com frequência cada vez maior, sentava-se à janela oeste e punha-se a observar o morro longínquo e o austero coruchel negro evitado pelos pássaros. Quando as delicadas folhas surgiram nos galhos do jardim, o mundo foi tomado por uma nova beleza, mas a inquietação de Blake só fez aumentar. Foi então que pensou pela primeira vez em atravessar a cidade e escalar aquela fabulosa colina em direção ao mundo de sonhos envolto em fumaça. No fim de abril, logo antes do Walpurgis, a sombra dos éons,
Blake fez sua primeira incursão rumo ao desconhecido, depois de avançar pelas intermináveis ruas do centro e pelos ermos quarteirões decrépitos mais além. Enfim, chegou até a avenida ascendente com a escadaria de degraus gastos pelo século. Os pórticos dóricos abaulados e as cúpulas de vidro baços que, segundo imaginava, conduziriam o inalcançável mundo além da névoa que de longa data conhecia. Havia imundas placas brancas e azuis com nomes de ruas que não significavam nada para ele. E nesse instante Blake percebeu os rostos estranhos e sombrios da multidão de passantes e os símbolos estrangeiros acima de curiosas lojas em construções marrons desgastadas pelo tempo. Em nenhuma parte ele encontrou os objetos que avistara de longe. Assim, mais de uma vez imaginou que a Federal Hill daquele vislumbre longínquo era um mundo de sonho que jamais seria galgado em vida por pés humanos. De vez em quando surgia a fachada de uma igreja em ruínas ou de um corochel prestes a desmoronar, mas nunca o vulto obscuro que ele procurava. Quando perguntou a um lojista pela enorme igreja de pedra, o homem sorriu e sacudiu a cabeça, ainda que falasse inglês de bom grado. À medida que Blake subia, a região tornava-se cada vez mais estranha, com intrincados labirintos de agourentas ruelas marrons que conduziam eternamente ao sul. Ele atravessou 2 ou 3 avenidas largas e, a certa altura, imaginou ter vislumbrado uma torre familiar. Mais uma vez perguntou a um comerciante pela imponente igreja de pedra, e nessa segunda tentativa ele poderia jurar que a alegação de ignorância era falsa. O rosto bronzeado do homem tinha uma expressão de medo que ele tentava ocultar. O Blake o viu fazer um curioso gesto com a mão direita. Então, de repente, um corochel negro delineou-se contra o céu anuviado à sua esquerda, acima dos incontáveis telhados marrons que ladeavam as emaranhadas ruelas ao sul. Blake soube no mesmo instante do que se tratava, e apressou-se pelas vielas sórdidas e sem pavimentação que subiam a partir da avenida. Por 2 vezes ele perdeu o caminho, mas por algum motivo não ousou fazer perguntas aos patriarcas e donas de casa que estavam sentados na soleira das portas, nem às crianças que gritavam e brincavam no bairro das velas sombrias. Enfim, avistou a torre a sudoeste, e um enorme vulto de pedra ergueu-se, sinistro no fim de uma ruela. Nesse instante, Blake estava em uma praça aberta de pavimentação esquisita, com um elevado muro de aterro no extremo oposto. Este era o fim de sua busca, pois sobre o vasto platô com grades de ferro e coberto de era que a muralha sustentava, um mundo à parte, menor, 2 metros acima das ruas em volta, assomava um vulto titânico e nefasto cuja identidade, apesar da nova perspectiva de Blake, estava além de qualquer dúvida. A igreja deserta apresentava sinais de profunda decrepitude. Alguns dos altos contrafortes de pedra haviam desabado e muitos remates frágeis jaziam meio perdidos entre ervas daninhas e gramas marrons e negligenciadas. As fuliginosas janelas góticas estavam em boa parte intactas, embora vários mainéis de pedra estivessem faltando. Blake perguntou-se como as vidraças pintadas com tamanha negrura poderiam ter resistido tão bem aos conhecidos hábitos dos garotos mundo afora. As portas maciças estavam em excelentes condições e firmemente trancadas. Em torno do espigão da muralha, cercando todo o terreno, havia uma cerca de ferro cujo portão, no alto do lance de escadas que subia desde a praça, estava fechado a cadeado. O caminho do portão até a igreja estava coberto por um mato. A desolação e a decadência estendiam-se como uma mortalha sobre o lugar. E nos beirais vazios de pássaros e nas muralhas negras, despidas de era, Blake sentiu um toque sinistro que não seria capaz de definir. Havia pouquíssimas pessoas na praça, mas Blake viu um policial no lado norte e aproximou-se dele com perguntas acerca da igreja. O homem era um irlandês robusto, e a Blake pareceu estranho que não fizesse muito mais do que se persignar e balbuciar coisas sobre as pessoas jamais falarem a respeito daquela construção. Quando Blake o pressionou, o policial irlandês disse às pressas que o padre italiano advertia a todos contra a igreja, jurando que outrora um mal monstruoso havia habitado o lugar e lá deixado sua marca. O próprio irlandês ouvira histórias lúgubres contadas a meia voz por seu pai, que relembrava certos sons e rumores da infância. Nos velhos tempos, uma seita vil reunia-se lá. Uma seita clandestina que invocava coisas terríveis
dos ignotos abismos da noite. Fora preciso um excelente padre para exorcizar o que então surgiu, embora algumas pessoas dissessem que apenas a luz poderia bani-lo. Se o padre O'Malley estivesse vivo, ele teria muitas histórias para contar. Mas naquele ponto não havia mais nada a fazer, salvo esquecer a igreja. Ela já não prejudicava ninguém, e seus proprietários estavam mortos ou vivendo em lugares distantes. Todos haviam fugido como ratos após os ameaçadores boatos de 1877, quando as pessoas começaram a notar que de tempos em tempos alguém sumia da vizinhança. Um dia, a cidade tomaria a frente e assumiria a posse da construção devido à inexistência de herdeiros, mas essa medida não resultaria em nada de bom. O melhor seria deixá-la ruir com o passar dos anos e não mexer com coisas que devem descansar para sempre em abismos sombrios. Depois que o policial se afastou, Blake ficou contemplando o soturno monte dos Coruchelos. Ficou empolgado com a ideia de que os outros a estrutura parecia tão sinistra quanto para si, e assim passou a imaginar que verdade esconder-se-ia por trás das velhas histórias contadas pelo policial. O mais provável era que fossem meras lendas motivadas pelo aspecto maléfico da construção, mas as semelhanças com uma de suas próprias histórias eram incríveis. O sol da tarde emergiu de trás das nuvens que se dispersavam, mas pareceu incapaz de iluminar as paredes manchadas e fuliginosas do velho templo que assomava no altaneiro platô. Era estranho que o verde primaveril não houvesse tocado as ervas marrons e secas daquele pátio cercado. Aos poucos, Blake aproximou-se do terreno elevado e começou a examinar o muro e a cerca enferrujada em busca de uma via de ingresso. Sobre o templo obscuro pairava um fascínio terrível a que não se podia resistir. A cerca não tinha nenhuma abertura próxima aos degraus, mas no lado norte algumas barras estavam faltando. Blake subiu os degraus e caminhou pelo estreito espigão da muralha, por fora da cerca, até alcançar a passagem. Se as pessoas nutriam um temor tão intenso pela construção, ele não haveria de encontrar nenhum obstáculo. Blake estava no aterro e já quase no interior da cerca antes que alguém o notasse. Então, olhando para baixo, viu as poucas pessoas que estavam na praça afastarem-se e fazer o mesmo gesto que o lojista da avenida fizera com a mão direita. Muitas janelas fecharam-se, e uma mulher gorda disparou em direção à rua e arrastou algumas crianças pequenas para dentro de casa decrépita. E sem pintura. A falha no cercado não oferecia dificuldades à passagem, e sem demora Blake estava a desbravar um emaranhado de mato petruscente no terreno abandonado. Aqui e acolá, o fragmento devastado de uma lápide indicava que o local era um antigo cemitério, mas isso deveria ter sido em épocas remotas. O vulto descomunal da igreja pareceu-lhe ainda mais opressivo de perto, mas Blake logo se recompôs e aproximou-se para tentar abrir as enormes portas da fachada. Todas estavam trancadas à chave, e assim ele começou a rodar o perímetro da construção ciclópica em busca de alguma entrada secundária mais acessível. Sequer nesse instante Blake poderia dizer ao certo se desejava entrar naquele covil de abandono e escuridão, mas a estranheza do lugar impelia-o adiante. Uma janela aberta e desprotegida que dava para o porão lhe ofereceu a passagem necessária. Ao perscrutar o interior, Blake viu um abismo subterrâneo de teias de aranha e poeira, iluminado pelos tênues raios de sol que filtravam pela janela oeste. Destroços, barris velhos, caixas arruinadas e várias peças de mobiliário surgiram diante de seus olhos, embora tudo estivesse coberto por uma mortalha de poeira que abrandava todos os contornos salientes. As ruínas enferrujadas de uma fornalha de ar quente indicavam que o prédio estivera em uso e em boas condições até a metade do período vitoriano. Agindo quase por instinto, Blake deslizou o corpo pela janela e desceu do outro lado, no chão de concreto forrado de pó e obstruído pelos destroços. O porão abobadado era amplo e não tinha repartições. Em um canto à direita, envolto em densas trevas, havia uma arcada sombria que sem dúvida conduzia a um andar superior. Blake foi acometido por um peculiar sentimento de opressão por estar de fato no interior da igreja espectral.
mas logrou contê-lo enquanto procedia a uma cautelosa exploração, encontrando em seguida um barril intacto em meio ao pó e rolando-o até a janela aberta para assim garantir seu egresso. Então, tomando coragem, atravessou o amplo espaço festoado por teias de aranhas em direção à arcada. Meio sufocado pela onipresença do pó e coberto por diáfanas fibras fantasmáticas, Blake ganhou e começou a galpear os degraus carcômidos que se erguiam rumo às trevas. Não havia iluminação alguma, mas ele prosseguia em apalpar. Passada uma curva acentuada, encostou numa porta logo à frente e depois de tatear mais um pouco encontrou sua antiga trava. A porta abriu para dentro e, além do umbral, Blake percebeu um corredor iluminado com painéis roídos pelos cupins em ambos os lados. Depois de chegar ao térreo, Blake começou uma rápida exploração. Todas as portas internas estavam destrancadas, de modo que lhe foi possível transitar à vontade entre os vários ambientes. A gigantesca nave era um lugar quase preternatural, com os aglomerados e as montanhas de pó que recobriam os bancos, o altar, o púlpito e o dôcel, e também com as titânicas cordas de teias de aranhas que se estendiam em meio aos arcos pontiagudos da galeria e envolviam o conjunto das colunas góticas. No geral, aquela desolação silenciosa irradiava uma horripilante luz plúmbea, enquanto os raios do sol poente filtravam pelos estranhos vitrais enegrecidos das enormes janelas. Os vitrais nessas janelas estavam tão obscurecidos pela fuligem que o Blake mal pôde decifrar o que representavam, mas o pouco que conseguiu identificar não lhe agradou em nada. Os desenhos eram em grande parte convencionais, e o conhecimento de Blake acerca de símbolos obscuros revelou-lhe um bocado sobre alguns dos vetustos motivos. Os poucos santos representados traziam no semblante expressões visivelmente criticáveis, ao passo de que um dos vitrais parecia trazer simples espirais de peculiar luminosidade. Afastando-se das janelas, Blake notou que a cruz envolta por teias de aranhas logo acima do altar não era uma cruz convencional, mas representava o Ankh primitivo ou a Crux ansata do Egito umbroso. Nos fundos, em uma sacristia, Blake descobriu por uma escrivaninha podre e estantes que se erguiam até o teto, repletas de livros bolorentos e rotos. A essa altura ele recebeu o primeiro choque de horror objetivo, pois os títulos dos livros disseram-lhe um bocado. Eram coisas negras e proibidas sobre as quais a maioria das pessoas em sã consciência jamais ouviu falar, ou então ouviu falar apenas em sussurros furtivos e temerosos. Os repositórios proscritos e temidos de ambíguas fórmulas secretas e imemoriais que haviam acompanhado o fluxo do tempo desde a juventude dos homens e das eras difusas e fabulosas anteriores ao nascimento do primeiro homem. O próprio Blake lera uns quantos deles. Uma versão latina do Execrando Necromicon, o sinistro Liber Ivonis, o infame Cultis des Gaules, do Comte d'Erlete, o Unas Preschilencher Kutten, do Von Giantes, e o infernal De Vermis Mysteris, do velho Ludwig Breen, mas havia outros que conhecia apenas de nome ou sequer assim, os manuscritos pinacóticos, ou livros de Dizan, e um volume caindo aos pedaços com caracteres absolutamente indecifráveis, que no entanto trazia certos símbolos e diagramas pavorosamente familiares aos iniciados nas ciências ocultas. Ficou evidente que os rumores locais não eram infundados. O lugar outrora havia sediado uma ordem maléfica mais antiga do que a humanidade e maior do que o universo conhecido. Na escrivaninha decrépita, havia um pequeno registro encadernado em couro que continham estranhos apontamentos em algum sistema criptográfico. As anotações no manuscrito consistiam nos símbolos tradicionais usados hoje na astronomia e em tempos remotos na alquimia, na astrologia e em outras artes duvidosas. Figuras representando o Sol, a Lua, os planetas, os aspectos e os signos zodicais. Amontoados em páginas inteiras de textos, com divisões e quebras de parágrafo que sugeriam que cada símbolo correspondia a uma letra do alfabeto. Na esperança de mais tarde resolver o criptograma, Blake pôs o volume no bolso do casaco. Muitos dos enormes tomos nas estantes fascinavam-no a extremos inefáveis, e ele sentiu-se tentado a tomá-los de empréstimo em um momento oportuno. Imaginou como os livros poderiam ter permanecido lá por tanto tempo sem que ninguém os perturbasse. Seria ele o primeiro a vencer o medo implacável e dominador
que por quase 60 anos havia protegido aquele lugar deserto contra os visitantes? Ao dar por encerrada a exploração no piso térreo, Blake mais uma vez atravessou a poeira da nave espectral em direção ao vestíbulo, onde avistaram uma porta e uma escadaria que julgava conduzir à torre e ao corochel enegrecido. Objetos que conhecia de longe havia muito tempo. A subida foi uma experiência sufocante, visto que o pó acumulava-se em grossas camadas, enquanto as aranhas mostravam o que eram realmente capazes naquele espaço exíguo. A escada era uma espiral com degraus altos e estreitos. Blake passava por uma janela baixa que oferecia um vertiginoso panorama da cidade. Mesmo sem ter visto corda alguma no andar de baixo, esperava descobrir um sino ou um carrilhão na torre cujos frestões e adufas de seu binóculo a miúde examinara. Porém, ele estava fadado à decepção, pois quando ganhou o alto da escadaria, encontrou o interior da torre vazio de sinos e visivelmente equipado para fins muito diferentes. O aposento quadrado, com cerca de 5 metros de lado, recebia a iluminação tênue de 4 frestões, um em cada extremo, coberto pela proteção das adufas decrépitas. Estas, por sua vez, haviam sido guarnecidas com telas firmes e opacas, que, no entanto, já estavam em boa parte apodrecidas. No centro do chão poeirento erguia-se um pilar de pedra estranhamente anguloso, com cerca de 1,20 m de altura e 60 centímetros de diâmetro, coberto em ambos os lados por hieróglifos bizarros de execução primitiva e absolutamente irreconhecíveis. No pilar repousava uma caixa metálica de peculiar formato assimétrico. A tampa estava aberta para trás e o interior abrigava o que, sob o denso pó das décadas, parecia ser um objeto oval ou uma esfera irregular com cerca de 10 centímetros de comprimento. Ao redor do pilar, quase em círculo, estavam dispostas 7 cadeiras góticas de espaldar alto e muito bem conservadas, enquanto atrás delas, ao longo dos painéis escuros que revestiam as paredes, viam-se 7 imagens colossais de estuque arruinado, pintadas de preto, que lembravam acima de tudo os crípticos megálitos entalhados na misteriosa Ilha de Páscoa. Em um dos cantos da câmara recoberta por teias de aranha havia uma escada incrustada na parede, conduzindo a um alçapão fechado que dava acesso ao corochel sem janelas logo acima. Quando Blake acostumou-se à baixa iluminação, percebeu os peculiares baixo-relevos nas estranhas caixas de metais amarelados. Ao aproximar-se, tentou limpar a poeira com as mãos e com um lenço, e notou que as figuras eram de uma raça monstruosa e inteiramente alienígena. Representações de entidades que, embora parecessem vivas, não guardavam semelhança alguma com formas de vida que evoluíram em nosso planeta. A esfera de 10 centímetros revelou-se na verdade um poliedro quase negro, com veios rubros e inúmeras superfícies planas irregulares, ou uma notável espécie de cristal, um objeto factício entalhado em rocha de alto polimento. O poliedro não tocava no fundo da caixa, mantinha-se suspenso por meio de uma cinta de metal ao redor de seu centro, com 7 apoios de formato inusitado que se estendiam na horizontal até os ângulos da parede interna da caixa, na altura do topo. A pedra, uma vez percebida, exerceu sobre Blake um fascínio quase alarmante. Ele mal conseguia desgrudar os olhos do objeto, e, enquanto observava as superfícies brilhosas, por pouco não imaginava transparente, com difusos universos fabulosos no interior. Em sua imaginação flutuavam cenas de orbes alienígenas com enormes torres de pedra e de outros orbes com montanhas titânicas sem nenhum sinal de vida, e de espaços ainda mais remotos onde apenas uma agitação da negrura indefinível indicava a presença de consciência e de vontade. Quando por fim desviou o olhar, foi para notar um peculiar amontoado de pó no canto mais distante, próximo à escada que dava acesso ao corochel. Blake não saberia dizer por que motivo aquilo chamou sua atenção, mas algo na silhueta transmitiu-lhe uma mensagem inconsciente. Enquanto caminhava com dificuldade naquela direção e desvencilhava-se das teias de aranha à medida que avançava, começou a perceber uma coisa funesta. A mão e o lenço não tardaram em revelar a verdade, e Blake arquejou com uma atordoante mistura de emoções. Era um esqueleto humano, que deveria estar lá desde muito tempo. As roupas estavam viradas em andrajos, mas alguns botões e fragmentos de tecido indicavam um terno masculino cinza.
Havia mais evidências. Sapatos, fivelas de metal, enormes abotoaduras de punhos duplos, um alfinete de gravata moda antiga, um crachá de repórter com o nome do antigo Providence Telegram e uma carteira de couro caindo aos pedaços. Blake examinou atentamente esta última, descobrindo em seu interior diversas cédulas antigas, um calendário promocional de celuloide de 1893 com o nome Edwin Lillibridge e um papel coberto de apontamentos a lápis. Este papel era de natureza um tanto críptica, e Blake o leu com muita atenção junto à baixa janela oeste. O texto desconexo incluía frases como as que seguem. Professor Enoch Bowen volta do Egito em maio de 1844. Compra a antiga igreja do livre-arbítrio em julho. Autor de célebres trabalhos arqueológicos e ocultistas. Dr. Drowney da Quarta Batista alerta contra a sabedoria estrelada no sermão 29 de dezembro de 1844. Congregação 97 no fim de 1845. 1846, 3 desaparecimentos, primeira menção ao trapezoedro reluzente. 7 desaparecimentos 1848, começam as histórias de sacrifício de sangue. Investigação 1853 não dá em nada, histórias de sons. Padre O'Malley fala em adoração ao demônio com a caixa encontrada entre as grandes ruínas egípcias. Diz que eles invocam uma coisa incapaz de existir na luz. Foge da luz fraca e é banido pela luz forte. Então precisa ser invocado outra vez. Provavelmente recebeu a informação no leito de morte de Francis X, que se converteu à sabedoria estrelada em 1848. Segundo dizem essas pessoas, o trapezoedro reluzente mostra-lhes o céu e outros mundos. E o assombro das trevas de algum modo lhes conta segredos. História de Orrin Eddy, 1857. Invocam-no olhando para o cristal e falam em uma língua que lhes é própria. 200 ou mais na congregação, 1863, sem contar os homens na frente de batalha. Garotos irlandeses reúnem-se em frente à igreja após o desaparecimento de Patrick Regan, em 1869. Artigo velado no janeiro de 14 de março de 1872, mas as pessoas não comentam. 6 desaparecimentos 1876, comitê secreto com voto do prefeito Doyle. Províncias prometidas para fevereiro 1877, a igreja fecha em abril. Gangue, garotos de Federal Hill, ameaçam o doutor, e os sacristãos em maio. 181 pessoas deixam a cidade ainda em 1877, sem menção de nomes. Histórias de fantasmas começam por 1880, confirmar relatos de que ninguém entra na igreja desde 1877. Pedir a Leningen a fotografia do lugar tirada em 1851. Após recolocar o papel na carteira e guardar esta última no bolso, Blake virou-se para examinar o esqueleto empoeirado. As implicações desses apontamentos eram claras, e não havia dúvida de que aquele homem havia chegado ao edifício deserto 42 anos atrás em busca de um furo de reportagem que ninguém mais fora o destemido o suficiente para investigar. Talvez ninguém mais conhecesse o plano, como saber, mas o homem jamais voltou à redação. Teria algum medo enfrentado com bravura conseguido vencê-lo e assim provocado um ataque cardíaco? Blake debruçou-se sobre os ossos brilhantes e estudou seu peculiar aspecto. Alguns estavam espalhados, e uns poucos pareciam ter se dissolvido nas extremidades. Outros haviam adquirido um estranho tom amarelo, que de certo modo sugeria algum chamuscamento. Alguns retalhos de tecido também estavam chamuscados. O crânio estava em condições um tanto peculiares, manchado de amarelo e com um orifício chamuscado na calota, como se algum ácido poderoso houvesse corroído a ossatura sólida. O que teria acontecido ao esqueleto durante as 4 décadas passadas no silêncio mausoléu estava além da imaginação de Blake. Antes que se desse por si, ele estava mais uma vez olhando em direção à pedra e deixando que aquela curiosa influência conjurasse um desfile nebuloso em sua imaginação. Viu procissões de silhuetas inumanas cobertas por mantos e capuzes e avistou quilômetros intermináveis de deserto cercado por monolitos lavrados que alcançavam o céu. Viu torres e muralhas nas profundezas noturnas sobre o mar e redemoinhos siderais em que rastros de névoa sombria pairavam ante o brilho diáfano da fria neblina grená. E ainda mais adiante, vislumbrou um abismo infinito de escuridão,
onde vultos sólidos e semissólidos eram percebidos apenas pelas agitações do vento e forças nebulosas pareciam impor ordem ao caos e estender uma chave para todos os paradoxos e arcanos dos universos conhecidos. Então, de repente, o encanto foi quebrado por um surto de medo obstinado, indefinível. Sufocado, Blake afastou-se da pedra, ciente de que uma invisível presença alienígena vigiava-o de perto com terrível atenção. Ele sentiu-se ligado a algo, algo que não estava na pedra, mas que havia olhado através dela em sua direção. Algo que haveria de segui-lo incansavelmente graças a uma percepção além da visão física. Sem dúvida o lugar estava irritando seus nervos. Como não poderia deixar de ser em vista de um achado tão macabro? A luz também se extinguia, e como se não tivesse lanterna ou fósforos consigo, Blake sabia que teria de ir embora logo. Foi nesse instante de crepúsculo iminente que julgou ter visto uma luminosidade tênue na esquisita pedra angulosa. Tentou olhar para outro lado, mas alguma compulsão obscura atraiu novamente o seu olhar. Será que não havia uma sutil fosforescência radioativa em torno daquela coisa? O que os apontamentos do morto haviam dito sobre um trapezoedro reluzente? O que, afinal de contas, seria aquele covil abandonado de maldade cósmica? O que acontecera naquele lugar? E o que ainda poderia estar à espreita por trás das sombras evitadas pelos pássaros? Um miasma furtivo parecia haver surgido em algum local próximo, ainda que sua origem não fosse evidente. Blake pôs a mão sobre a caixa aberta havia tanto tempo e cerrou-a. A tampa moveu-se com facilidade sobre as dobradiças alienígenas e fechou-se sobre a pedra que cintilava a olhos vistos. Com o distinto clique da caixa fechando, um rumor discreto fez-se ouvir na escuridão eterna do coruchel acima, no outro lado do alçapão. Ratos, sem dúvida, os únicos seres vivos a revelarem sua presença naquele vulto amaldiçoado desde o momento em que entraram. Mesmo assim, o rumor no coruchel assustou Blake a tal ponto que, às raias do desespero, rojou-se a escadaria abaixo, atravessou a nave espectral, adentrou o porão abobadado e saiu em meio ao acúmulo de pó na praça deserta e desceu as ruelas fervilhantes e assombradas de Federal Hill em direção à normalidade das ruas centrais e das familiares calçadas de tijolo no distrito universitário. Nos dias a seguir, Blake não contou a ninguém sobre a expedição. Em vez disso, leu uma porção de coisas em certos livros, examinou jornais antigos no arquivo central, elaborou com ardor no criptograma daquele volume encadernado em couro descoberto entre as teias da sacristia. O código, ele logo percebeu, não era nada simples, e após reiterados esforços, Blake convenceu-se de que a língua não era inglês, latim, grego, francês, espanhol, alemão nem italiano. Estava claro que teria de beber nas fontes mais profundas de sua estranha erudição. Todas as noites, o velho impulso de olhar para o ocidente retornava, e ele via o coruchel negro como outrora, em meio aos telhados eriçados de um mundo distante, meio fabuloso. Mas agora havia uma outra nota de terror. Blake conhecia a herança maligna que lá se escondia, e de posse desse conhecimento, sua visão exacerbava-se de maneiras um tanto bizarras. Os pássaros da primavera aos poucos retornavam, e enquanto Blake observava seus voos ao pôr do sol, desviavam-se do coruchel, macabro e solitário como uma intensidade até então jamais vista. Quando uma revoada chegava perto, os pássaros rodopiavam e se dispersavam-se em um pânico confuso. E não era difícil imaginar seus chilreios desesperados incapazes de alcançá-lo a tantos quilômetros. Foi naquele junho que o diário de Blake registrou sua vitória sobre o criptograma. O texto, segundo pôde averiguar, estava escrito na obscura língua Aklo, usada por certos cultos malignos ancestrais e conhecida de Blake graças às suas pesquisas anteriores. O diário guarda uma estranha reticência em relação ao conteúdo da mensagem, mas é evidente que Blake ficou assombrado e desconcertado. Há referências a um assombro das trevas que desperta quando alguém olha para o trapezoedro reluzente, além das conjecturas insanas acerca dos negros abismos do caos onde for invocado. Este ser caracteriza-se por deter todo o conhecimento e exigir sacrifícios monstruosos. Algumas das anotações de Blake demonstram o temor de que a coisa, ao seu ver já conjurada, pudesse espreitar livremente.
embora afirme que a iluminação pública funciona como uma muralha intransponível. Em relação ao trapezoedro reluzente, as referências são fartas. Blake trata-o como uma janela que se abre ao tempo e ao espaço, e descreve sua trajetória desde a época em que foi criado no sombrio planeta Yugoth, antes mesmo que os anciões trouxessem-no à Terra. O artefato foi preservado e posto em sua curiosa caixa pelas coisas crinoides da Antártida, salvo das ruínas pelos homens-serpente, da Valúzia e admirado éons mais tarde em Lemúria pelos primeiros humanos. Atravessou terras e mares estranhos e afundou com Atlantes antes que um pescador minuano capturasse-o em sua rede e vendesse a mercadores de 10 curas vindos da umbrosa Quê. O faraó Neferka construiu ao redor do trapezoedro um templo com uma cripta fechada e a seguir fez aquilo que levou seu nome a ser apagado de todos os monumentos e registros. Então o objeto dormiu nas ruínas daquele mausoléu destruído pelos sacerdotes e pelo novo faraó, até que a pá dos escavadores mais uma vez restaurasse a luz do dia para amaldiçoar a humanidade. Por estranho que seja, no início de julho os jornais corroboraram as anotações de Blake, porém de modo tão sumário e causal que só o mesmo diário chamou a atenção para essas contribuições. Parece que um novo terror vinha pairando sobre Federal Hill, desde que um forasteiro adrentara a temível igreja. Aos sussurros, os italianos comentavam estranhas movimentações e estrondos e arranhões vindos do sombrio coruchel, sem janelas, e pediam aos padres que banissem a entidade que assombrava seus sonhos. Alguma coisa, diziam, estavam de guarda dia e noite na porta, esperando um momento escuro suficiente para se aventurar mais longe. Os jornais faziam menção às antigas superstições locais, mas não esclareciam muita coisa a respeito dos motivos para tamanho horror. Evidente que os repórteres de hoje não são antiquários. Ao escrever essas coisas no diário, Blake expressa uma curiosa espécie de remorso e fala sobre o dever de enterrar o trapezoedro reluzente e banir a entidade que havia conjurado, deixando que a luz do dia invadisse o proeminente coruchel nefando. Ao mesmo tempo, no entanto, demonstra a perigosa dimensão de seu fascínio e admite um desejo mórbido, presente até mesmo em sonhos, de visitar a torre amaldiçoada e mais uma vez contemplar os segredos cósmicos da pedra cintilante. Então, na manhã de 17 de julho, alguma notícia do jornal despertou no diarista um grave surto de horror. Não passava de uma variante sobre o tema algo jocoso da inquietude em Federal Hill, mas para Blake a notícia era terrível ao extremo. À noite, uma tempestade comprometera o sistema de iluminação da cidade por uma hora inteira, e neste interlúdio escuro os italianos haviam quase enlouquecido de pavor. Os que moravam próximo à temível igreja juravam que a coisa no coruchel aproveitara-se da ausência de iluminação pública para descer até a nave da igreja, cambaleando e se debatendo de maneira viscosa, absolutamente horripilante. Após algum tempo, subiu cambaleante até a torre, onde ouviram-se sons de vidro quebrando. Aquele ser poderia ir até onde as trevas alcançassem, mas a luz sempre o poria em fuga. Quando a corrente elétrica voltou, houve uma terrível comoção na torre, pois até mesmo a tênue iluminação que filtrava pelas janelas fuliginosas e protegidas por adufas era demais para a coisa. Ela cambaleou e deslizou até o coruchel envolto em trevas bem a tempo, pois uma exposição prolongada à luz teria mandado de volta ao abismo de onde o forasteiro louco a invocara. Durante aquela hora no escuro, sob a chuva, multidões reuniram suas preces ao redor da igreja com velas acesas protegidas por papéis dobrados e guarda-chuvas. Uma vigília de luz para salvar a cidade do pesadelo que espreitava nas trevas. Segundo os que estavam mais próximos à igreja, em um dado momento a porta externa chacoalhou de maneira horripilante. Mas o pior ainda estava por vir. Aquela noite, no boletim, Blake leu sobre o que os repórteres haviam encontrado. Enfim, cientes do inusitado valor jornalístico daquele desespero, 2 deles resolveram desafiar as multidões frenéticas de italianos e esgueirar-se igreja adentro pela janela do porão, após uma tentativa frustrada de entrar pelas portas. Descobriram que a poeira do vestíbulo e da nave espectral havia sido revirada de forma bastante peculiar, com almofadas rotas e o forro dos bancos de cetim atirados por todas partes. Com almofadas e o forro dos bancos de cetim atirados por toda parte.
Um odor envolvia toda a construção, e aqui e acolá surgiam manchas amarelas e retalhos que pareciam chamuscados. Ao abrir a porta de acesso à torre, depois de uma pausa momentânea, por conta de um ruído suspeito no andar superior, encontraram um estreito lance de escadas em uma espiral quase limpo por algo que se arrastara ao passar. No interior da torre, a cena era bastante similar. Os repórteres mencionavam um pilar de pedra heptagonal, as cadeiras góticas viradas e as bizarras imagens de estuque. Mas era estranho que não contasse nada acerca da caixa metálica e do velho esqueleto mutilado. O que mais perturbava Blake, afora as menções de manchas e chamuscos e odores pungentes, era o detalhe final que explicava o estilhamento das vidraças. Todas as vidraças dos frestões estavam quebradas, e 2 deles haviam sido obscurecidos de maneira primitiva e apressada com o forro dos bancos de cetim e da crina das almofadas, socados no espaço entre lâminas das adufas externas. Outros fragmentos de cetim e tufos de crina estavam espalhados pelo chão recém-pisado, como se alguém tivesse sido interrompido no ato de restaurar a torre ao estado de escuridão absoluta em que outrora se encontrava. Manchas amarelas e retalhos chamuscados apareceram na escada que conduzia ao coruchel sem janelas. Mas quando um dos repórteres subiu, abriu o alçapão horizontal e direcionou o facho da lanterna para dentro daquele espaço negro e fétido. Não viu nada além de trevas e de um amontoado heterogêneo de fragmentos disformes próximo à entrada. O veredito, claro, era charlatanismo. Alguém havia pregado uma peça nos montanheses supersticiosos, ou então algum fanático tentara incitar o medo tendo o bem da população em vista. Ou talvez algum dos moradores mais jovens e mais sofisticados tivessem armado uma farsa complexa para enganar o mundo lá fora. Houve um desdobramento divertido quando um policial foi enviado para averiguar os relatos. 3 policiais em sequência arranjaram pretextos para se furtar da tarefa, e o 4º foi contrariado e voltou em pouco tempo sem nenhuma informação a acrescentar. Desse ponto em diante, o diário de Blake registra uma maré crescente de horror insidioso. Desse ponto em diante, o diário de Blake registra uma maré crescente de horror insidioso e apreensão nervosa. Ele se censura por não tomar uma atitude e faz especulações mirabolantes sobre as consequências de um outro colapso na rede elétrica. Já se verificou em 3 ocasiões, sempre durante tempestades. Blake telefonou para a companhia elétrica em uma veia frenética e pediu que se tomassem medidas desesperadas para evitar uma pane no fornecimento de luz. Vez por outra, seus apontamentos demonstram preocupação com o fato de que os repórteres não terem encontrado a caixa metálica com a pedra, nem o esqueleto profanado ao explorar a torre. Blake supôs que esse objeto houvessem sido removidos, mas sequer imaginava para onde, por quem ou pelo quê. Seus maiores medos, no entanto, diziam respeito a si próprio e à ligação profana que julgava existir entre a sua mente e a do horror que espreitava no coruchel longínquo. Aquela coisa monstruosa da noite, invocada por sua imprudência do supremo espaço obscuro. Blake parecia sentir constantes impulsos contrários à sua vontade, e visitantes lembram que, na época, ficava absorto junto à escrivaninha, observando pela janela oeste o longínquo outeiro do coruchel proeminente, além da fumaça citadina. Seus monótonos apontamentos concentram-se em pesadelos e no fortalecimento da ligação profana durante o sono. A menção a uma noite em que despertou completamente vestido, na rua, enquanto caminhava a oeste, na direção de College Hill. Muitas e muitas vezes ele reafirmava que a coisa no coruchel sabe onde encontrá-lo. A semana após o dia 30 de julho é relembrada como a época de seu colapso parcial. Blake sequer se vestia e solicitava comida por telefone. Os visitantes perceberam as cordas que mantinham junto à cama, e Blake afirmava que o sonambulismo forçaram a amarrar os tornozelos à noite com nós que provavelmente o manteriam preso ou então fariam com que acordasse durante o esforço para desatar as amarras. No diário ele relatava a assombrosa experiência que precipitara o colapso. Após recolher-se na noite do dia 30, Blake de repente viu-se às apalpadelas em um recinto quase tomado pela escuridão. Tudo o que viam eram fachos curtos, tênues e horizontais de luz azulada. Mas ao mesmo tempo percebiam um miasma pungente e escutavam uma mistura de sons abafados e furtivos acima de sua cabeça. Ao menor movimento ele esbarrava em alguma coisa, e a cada ruído ouvia-se um som como que em resposta vindo de cima.
uma vaga movimentação somada ao discreto ruído de madeira roçando contra madeira. Em dado momento, suas mãos tateantes encontraram um pilar de pedra sem nada no topo, e a seguir ele viu-se agarrado aos degraus de uma escada incrustada na parede, e quando então subiu indeciso por aquele caminho em direção ao fedor ainda mais intenso, quando uma súbita rajada quente e escaldante veio ao seu encontro. Diante de seus olhos surgiu uma gama caleidoscópia de imagens espectrais, todas elas desaparecendo a intervalos na figura de um vasto abismo insondável da noite, onde giravam sóis e planetas de negrura ainda mais profunda. Blake pensou nas lendas ancestrais do Caos Supremo, em cujo centro estende-se Azathoth, o deus cego e idiota, senhor de todas as coisas, rodeado por sua horda convulsa de dançarinos irracionais e amorfos e embalado pelos suaves trinos de uma flauta demoníaca tocada por mãos inomináveis. Então, uma súbita percepção do mundo exterior atravessou o transe e despertou-o para o horror inefável da situação. O que foi, ele jamais ficou sabendo. Talvez alguma explosão tardia dos fogos de artifício que se fazem ouvir por todo o verão em Federal Hill, quando os habitantes saúdam seus vários santos padroeiros ou os santos de seus vilarejos nativos na Itália. O fato é que ele gritou, caiu da escada em desespero e, cambaleando, atravessou às cegas o chão obstruído da câmara escura onde se encontrava. Blake reconheceu de imediato o lugar e precipitou-se de qualquer jeito pela estreita escada e espiral, tropeçando e batendo-se a cada curva. Houve uma fuga encrucitante através de uma vasta nave tomada por teias de aranha, cujas arcadas fantasmáticas erguiam-se aos reinos das sombras zombeteiras, uma agitação às cegas através de um porão cheio de entulho, uma escada até as regiões de ar fresco e iluminação pública do lado de fora, e uma corrida desesperada em que desceu uma pavorosa encosta com empenas desmuradas. Atravessou uma cidade mórbida e silente com torres negras e subiu um íngreme precipício a oeste até chegar em sua antiga morada. Ao recobrar a consciência pela manhã, notou que estava deitado no chão do escritório e vestido dos pés à cabeça. Sujeira e teias de aranha cobriam-lhe as vestes, e cada centímetro de seu corpo apresentava inchaços e contusões. Ao encarar no espelho, Blake notou que seu cabelo estava todo chamuscado, e um odor vil parecia exalar de seu casaco. Foi nesse instante que seus nervos sucumbiram. A partir de então, passando os dias exaustos em seu roupão, Blake fez pouco mais além de olhar pela janela oeste, estremecer com a ameaça dos trovões e fazer anotações delirantes em seu diário. A grande tempestade começou pouco antes da meia-noite do dia 8 de agosto. Raios caíam sem parar nos mais diversos pontos da cidade, e houve relatos de 2 impressionantes bolas de fogo. A chuva era torrencial, e ao mesmo tempo uma salva de trovões impediam o sono de milhares de habitantes. Blake encontrava-se no estado de frenesi absoluto devido à sua preocupação com o sistema elétrico, e tentou telefonar para a companhia de energia perto da 1 da manhã, ainda que esse horário o fornecimento de luz já estivesse temporariamente suspenso por razões de segurança. Ele registrou tudo no diário. Os hieróglifos grandes, nervosos e a miúde indecifráveis contam sua própria história de angústia e desespero crescente e de apontamentos rabiscados às cegas no escuro. Blake teve de manter a casa às escuras para conseguir enxergar a rua, e parece que durante a maior parte do tempo permaneceu junto à escrivaninha, espiando ansioso através da chuva e seguindo os quilômetros cintilantes de telhados no centro da cidade até a constelação de luzes distantes que assinalava Federal Hill. De tempo em tempo fazia anotações canhestras no diário, e assim frases desconexas como "As luzes não podem se apagar. Ele sabe onde estou. Preciso desnutri-lo. Ele está me chamando, mas talvez não queira o meu mal desta vez." Encontram-se espalhadas por 2 páginas. Então, as luzes de toda a cidade se apagaram. Foi exatamente às 2h12 da manhã, de acordo com os registros da companhia elétrica, mas o diário de Blake não faz menção à hora. A entrada diz apenas: "As luzes se foram, que Deus me ajude." Em Federal Hill estavam outros observadores tão ansiosos quanto ele, e grupos de homens encharcados desfilavam pela praça e pelas ruelas em torno da igreja, com velas protegidas por guarda-chuvas, lanternas elétricas, lampiões a óleo, crucifixos e todo tipo de amuleto obscuro comum ao sul da Itália.
Eles abençoavam cada novo relâmpago e faziam gestos crípticos de temor com a mão direita quando algo na tempestade fez com que os relâmpagos diminuíssem e por fim cessassem. Um vento repentino apagou a maioria das velas, de modo que a cena ficou envolta em trevas ameaçadoras. Alguém chamou o padre Merluzzo, da Espírito Santo Church, que se apressou até a fatídica praça a fim de pronunciar quaisquer sílabas de ajuda que pudesse. Quanto aos incansáveis curiosos sons no interior da Torre Negra, não podia haver a menor dúvida. Em relação ao que ocorreu às 2h35, temos o testemunho do padre, um homem jovem, inteligente e culto, do patrulheiro William Monohan, da Estação Central, um policial da mais alta confiança que havia parado naquele ponto do trajeto para averiguar a multidão, e da maioria dos 78 homens que se haviam reunido em volta do enorme muro da igreja, em particular daqueles que estavam no quarteirão de onde a fachada leste era visível. Claro, não havia nada que se pudesse atribuir em caráter definitivo ao reino do sobrenatural. As possíveis causas de um acontecimento assim são várias. Ninguém é capaz de falar com autoridade sobre os obscuros processos químicos que operam no interior de uma igreja vasta, antiga, mal ventilada e deserta que abriga os objetos mais heterogêneos. Vapores metíticos, combustão espontânea, pressão de gases resultantes de uma longa putrefação, qualquer um desses incontáveis fenômenos pode ter sido causador. Além do mais, a possibilidade de charlatanismo intencional não pode ser excluída sob hipótese alguma. A coisa em si foi um bocado simples e durou menos de 3 minutos. O padre Merluzzo, homem devotado à exatidão, olhava constantemente para o relógio. Começou com um sensível aumento dos sons desordenados no interior da Torre Negra. Já havia algum tempo que a igreja vinha emanando odores estranhos e vis, mas naquele instante as exalações tornaram-se intensas e repulsivas. Por fim, vieram sons de madeira despedaçando-se e de um objeto grande e pesado caindo no pátio contíguo à sobranceira fachada leste. A torre ficou invisível sem o lume das candeias, mas à medida que o objeto se aproximava do chão, as pessoas compreenderam que se tratava da fuliginosa adufa do frestão leste. Imediatamente a seguir, um miasma insuportável emanou das alturas ocultas, provocando sufocamentos e náuseas entre os observadores trêmulos, e quase prostrando aqueles que estavam na praça. No mesmo instante, o ar tremeu com a vibração de um rufar de asas, e um repentino vento leste que ultrapassou em força todas as rajadas anteriores, levou os chapéus e arrastou os guarda-chuvas gotejantes da multidão. Não se podia ver nada com muita clareza, embora alguns espectadores que estavam olhando para cima imaginem ter visto uma enorme mancha de negrura ainda mais profunda espalhar-se contra o breu do céu. Algo como uma nuvem de fumaça amorfa, que disparou com a velocidade de um meteoro rumo a leste. Isso foi tudo. Os observadores estavam atônitos, com o susto, o pavor e o desconforto, e mal sabiam o que fazer, ou mesmo se deviam fazer alguma coisa. Sem saber o que tinha acontecido, mantiveram a vigília, e passado um instante, uniram-se em uma prece coletiva quando o clarão súbito de um relâmpago tardio, seguido por um estrondo ensurdecedor, rasgou os céus chuvosos. Meia hora depois, a chuva parou, e passados mais 15 minutos, a iluminação pública voltou a funcionar, mandando os vigilantes encharcados e exaustos aliviados para casa. Os jornais do dia seguinte, ao noticiar a tempestade, dedicaram pouca atenção a esses incidentes. Parece que o clarão súbito e a ruidosa explosão que sucederam os acontecimentos em Federal Hill foram ainda mais assombrosos em direção ao leste, onde o surgimento do miasma singular também foi noticiado. O fenômeno atingiu seu ápice em College Hill, onde o estrondo despertou todos os habitantes adormecidos e deu aso às especulações mais fabulosas. Dentre os que estavam despertos, poucos avistaram o fulgor anômalo próximo ao cume da montanha ou perceberam a inexplicável rajada de vento que quase desfolhou as árvores da rua e arrancou as plantas dos jardins. Todos concordavam em que o raio súbito e solitário deveria ter caído em algum lugar da vizinhança, embora o local exato da queda não tenha sido encontrado. Um jovem membro da fraternidade, Tau Ômega, pensou ter visto uma grotesca e horrenda nuvem de fumaça no ar assim que o fulgor preliminar iluminou o céu, mas este relato não foi confirmado.
Os poucos observadores, no entanto, estavam todos de acordo em relação à violenta rajada do oeste e ao fedor insuportável que precebeu o trovão a seguir. Os testemunhos acerca do momentâneo odor de queimado após o som do trovão são igualmente unânimes. Esses detalhes foram discutidos a fundo devido à sua provável ligação com a morte de Robert Blake. Estudantes no prédio Psi Delta, cujas janelas superiores nos fundos dão para um escritório de Blake, perceberam que o semblante difuso da janela oeste pela manhã do dia 9 e perguntaram-se o que estaria errado com aquela expressão. Quando à noite viram o rosto ainda na mesma posição, ficaram preocupadas e esperaram para ver se as luzes do apartamento seriam acesas. Mais tarde tocaram a campainha do apartamento escuro e, por fim, chamaram um policial para arrombar a porta. O corpo enrijecido estava sentado junto à escrivaninha, em frente à janela. E quando os invasores viram os olhos fixos, vidrados, e as marcas de horripilante e convulsivo pavor naquela fisionomia contorcida, desviaram o olhar em uma consternação nauseante. Logo em seguida, o corpo foi encaminhado à autópsia e, apesar da janela intacta, o legista deu como causa da morte choque elétrico ou tensão nervosa induzida por descarga elétrica. A expressão horrenda no rosto de Blake foi ignorada como sendo um possível resultado do espanto profundo que acomete pessoas de imaginação fértil e emoções descontroladas. Estas qualidades o legista deduziu a partir dos livros, pinturas e manuscritos encontrados no apartamento, e também das entradas rabiscadas às cegas no diário sobre a escrivaninha. Blake havia persistido em seus apontamentos até o último instante, e o lápis de ponta quebrada foi descoberto no rigor espasmódico de sua mão direita. As anotações feitas após a queda de luz eram altamente desconexas e legíveis apenas em parte. A partir delas, alguns investigadores tiraram conclusões bastante incompatíveis com o materialismo do veredito final, mas tais especulações têm pouca chance de persuadir os conservadores. A tese defendida por esses teóricos imaginativos tampouco se beneficiou da ação do supersticioso Dr. Dexter, que atirou a curiosa caixa e a pedra angulosa. Um objeto sem dúvida dotado de luz própria, como se viu no sombrio coruchel desprovido de janelas onde foi encontrado. No canal mais profundo de Nagarasset Bay, o excesso de imaginação e o desequilíbrio neurótico por parte de Blake, agravados pelo conhecimento do antigo culto ao mal cujos resquícios havia descoberto, compõe-se a interpretação mais aceita de seus frenéticos apontamentos finais. Eis aqui suas notas, ou tudo o que se pode aprender delas. Ainda sem luz, já deve fazer 5 minutos. Tudo depende da iluminação. E a Dit faça com que se resista. Alguma influência parece estar atravessando. A chuva e o trovão e o vento ensurdecem. A coisa está controlando a minha mente. Problemas de memória. Vejo coisas que jamais conheci. Outros mundos e outras galáxias. O escuro. A luz aparece escura e a escuridão parece iluminada. Não pode ser a montanha e a igreja de verdade que eu vejo na escuridão. Deve ser uma impressão retiniana provocada pelos relâmpagos. Deus queira que os italianos estejam nas ruas com velas se os relâmpagos cessarem. Do que estou com medo? Não seria um avatar de Nirantrop, que na umbrosa quinha ancestral assumiu a forma de um homem? Lembro-me de Got, e do longínquo Shagai, e do vazio supremo dos planetas negros, o longo voo alado através do vazio, incapaz de atravessar um universo de luz, recriado pelos pensamentos aprisionados do trapezoedro reluzente, mande-o através de horríveis abismos cintilantes. Meu nome é Blake, Robert Harrison Blake, e moro na East Canopy Street 620 em Milwaukee. Estou neste planeta. Azathoth, tende piedade. O relâmpago já não brilha. Que horror! Vejo tudo com a sensação monstruosa de que não está à vista. O claro é escuro e o escuro é claro. As pessoas na montanha guardam velas e amuletos. Os padres, sem percepção da distância. O longe é perto e o perto é longe. Sem luz, sem binóculo, vejo o coruchel, a torre, a janela, ouço. Roderick Usher, louco ou enlouquecendo. A coisa se mexe e se agita na torre. Eu sou a coisa e a coisa é eu. Quero sair. Preciso sair. A coisa sabe onde estou. Sou Robert Blake, mas vejo a torre no escuro. Um odor monstruoso, sentidos transfigurados.
As tábuas do frestão cedendo e quebrando. Lá. Angai. Eg. Estou vendo cada vez mais perto. Vento infernal. Azul titânico. Asa negra. Yog-Sothoth, salve-me. O olho abrasador de 3 lóbulos.